Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pelo seu amor, misericórdia e graça. Amados irmãos em Cristo Jesus, para uma breve reflexão, gostaria de ler o que ficou registrado em João, capítulo 11, olha só, versículo 25, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, olha que coisa maravilhosa, né? Olha o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Interrogação. Versículo 27 diz assim: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nós, ser humanos, eu não falo nem cristão, eu falo nós, ser humanos, muitas vezes perneamos nesta terra achando que não vai haver um fim. Sabemos e reconhecemos uma grande verdade, que para o nosso corpo mortal há um prazo de validade. Mas o nosso espírito, a nossa alma, é algo eterno. Eu me lembro que ficou registrado em Ezequiel 18:4, minhas são todas as almas, a alma do Pai, a alma do Filho, né? A alma que pecar essa perecerá. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, tomando consciência dessa grande verdade, nós vamos aprender coisas valiosíssimas que temos que levar para a nossa vida. O tempo, irmãos, o tempo ele pode ser bom. O tempo ele pode ser prazeroso, pode ser algo maravilhoso. Mas também o tempo ele pode ser cruel. E se nós não soubermos como lidar com o tempo, nós muitas vezes deixamos muitas coisas a passar, né? Muitas vezes nós, quando estamos chegando em um tempo em que vamos amadurecendo mais, né? Entendendo um pouco mais sobre a vida, né? Sobre muitos desafios que nós passemos. Às vezes nós falamos assim, se expressamos, né? Ou talvez alguém, às vezes, fala pra gente, né? Olha, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? E um dia desse me fizeram essa pergunta. E eu pensei, e eu disse, olha, não é possível voltar no tempo. Fica difícil eu lhe dar essa resposta, porque muitas coisas eu mudaria e que não poderia ser mudado. E também muitas coisas que eu passei não teria como ser evitado, porque é o que a gente passa, são as experiências da vida que nos traz amadurecimento. Assim também é no nosso mundo cristão, né? As promessas de Cristo. Quando nós estamos na igreja buscando ao Senhor, principalmente quando é no começo da nossa fé, é muito maravilhoso, é muito gostoso, né? Mas vai chegando em uma etapa da vida que começa a vir os desafios. E nem todos seguem na caminhada. Muitos até mesmo param no meio do caminho. Porque a proposta de Jesus, amados irmãos, não é terrena. É lógico que há muitas promessas de Deus para nossas vidas, para nos livrar, para cuidar de nós. Ele nos ensina as armas para que nós venhamos nos defender das armadilhas de Satanás, dos dardos inflamáveis. A Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Irmãos, a nossa vida ela passa. Mas quando eu leio isso aqui, né? Gostaria de ler mais uma vez.
E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Interessante aqui no versículo 40, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: não te és dito que se creres, verás a glória de Deus, né? Olha que interessante, né? Não te é dito que se creres, verás a glória de Deus, né? Eu gostaria de ler mais ou menos o que vamos aprender com isso, né? A narração em relação a esse assunto, eu gostaria de ler: para quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico, e pelo contrário, a admissão à vida eterna é abundante, e a comunhão com Deus viverá, e refere-se à ressurreição, e nunca morrerás, né? Significa que o crente terás um corpo novo, imortal e incorruptível, né? Todos nós sabemos que em 1 Coríntios capítulo 15, né, a partir do versículo 51, né, vai falar que isso que é mortal se tornará imortalidade, né? Isso que é corruptível se tornará incorruptibilidade. E vai falar que esse corpo mortal será transformado, né? Irmãos, é muito importante nós tomarmos consciência da promessa de Deus. Sabe por quê, irmão, que muitos de nós estamos perecendo? Porque o problema, irmão, não é a gente estar no mundo. É a gente tirar o mundo de dentro de nós. Sabendo que muitas coisas são importantes para que a gente se mantenha debaixo da vontade de Deus. E uma delas, que é muito importante, se chama fé. A segunda delas se chama o Espírito Santo. Que eu posso dizer que é Ele que proporciona este relacionamento de fé. É a fé que nos faz caminhar com Cristo, e mediante ao Espírito Santo que nos fortalece. Vai depender de cada um de nós ter a fé e o Espírito Santo. Vai depender de cada um de nós, que temos que tomar consciência que o Espírito Santo ele pode estar em segundo lugar, mas ele pode estar em primeiro lugar em nossas vidas e nos proporcionar a fé. Então essa consciência que nós temos que ter nos dias de hoje é muito importante. Muitos nos dias de hoje, né, querem caminhar com Cristo, mas não querem fazer a vontade de Cristo. Querem fazer a sua própria vontade. E sempre achando que tem um Pai que perdoa toda hora e todo momento. E não é bem assim. O perdão, ele vem, mas a prova do arrependimento está na mudança, no comportamento, na perseverança de estar sempre buscando ao Senhor Todo-Poderoso e fazer a vontade de Deus em nossos corações. Amados irmãos, quantas vidas pereceram. Eu estou aqui com o Bob. Quieto, Bob! Você besta, tá machando? Você besta? Puxa o Bob para passear mais eu aqui. Então, irmãos, quantas vidas pereceram, quantas vidas se perderam. Uma das piores experiências que nós podemos ter em nossa vida foi quando teve aquela pandemia, né? Covid, coronavírus, essas coisas. Eu fui um que fiquei muito doente, achava que não iria sobreviver. A maioria de nós que tivemos esse problema, né? A nossa saúde nunca mais foi a mesma, e eu sou um também que fiquei muito limitado por causa disso. Fiquei muito limitado e eu não tenho mais a mesma força física que eu tinha antes, a mesma disposição. Eu sinto problema, falta de ar, essas coisas, né? Mesmo assim, Deus me deu uma segunda oportunidade. Essa não é a segunda, Deus me deu já outras oportunidades, né? Como tem dado também a nós.
Passemos agora o feriado, né? Feriado de finados, né? Quantas vidas não se perderam? Eu perdi o meu pai, né? Eu não gosto de falar sobre isso porque não me faz bem, né? Eu perdi o meu pai. Quantas famílias nós perdemos, né? Quantos entes queridos, pessoas que nós achávamos, né, que tão cedo não iria sair de perto de nós, né? A vida, irmãos, ela é assim, né? É uma caixinha de surpresa. Nessa época, pessoas tiveram até problemas psicológicos, né, por causa dessa doença, né? Medo, muitas se isolaram. Quantas pessoas pereceram? Não tiveram um sepultamento digno, uma cerimônia, né? Como é de costume, né? O brasileiro, né? Ter aquela cerimônia antes do sepultamento, né? Irmãos, e a gente aprende uma grande verdade, irmãos. A vida, ela passa. A nossa garantia está em Jesus. Irmãos, eu vou falar mais uma vez. A minha garantia não está em pastor. A minha garantia não está em padre. Não está na Umbanda, não está no budismo, né? Respeito todas as religiões, mas não está em nenhuma dessas. Antônio, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Sou congregante, né, de uma denominação, como assim se expressam muitos, né? Mas eu sei, irmão, que aquele que padeceu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, só ele tem o poder de nos dar a vida eterna. É claro que em cada religião existe uma ordem hierárquica, né, que chama, né, hierarquia, né? Existe cada um seu cargo diferenciado, né? Não é diferente na igreja cristã, né, evangélica, católica ou em outras religiões, né? Não é diferente, né? Eu sou uma pessoa que eu respeito muito cada religião, né? Mas para resumir, irmãos, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. Ele é o único mediador. Jesus é o único que tem o poder de nos dar a vida eterna. A Bíblia vai falar que em João capítulo 3, né, muito conhecido da igreja, né? Se eu não me engano, a partir do versículo 16, que Deus amou o mundo, né? O mundo fala de pessoas, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E isso é algo, irmão, maravilhoso, que só um grande Deus poderia fazer, nos dar a vida eterna. Esse corpo mortal, ele tem prazo de validade, né? Ele tem prazo de validade. Mas um corpo transformado, incorruptível, incontaminável, para fazer parte do mundo celestial de Deus, dos céus, da sua morada celestial, né? Aí nós vamos sim alcançar. Não devemos desistir dos conselhos de Deus, que venhamos seguir as suas pisaduras, por onde muito foram sarados. A maior cura, irmão, está na nossa alma. Estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a muitas coisas, né? Se Jesus, pela sua graça, nos ajuda a passar por uma enfermidade, nos trazer a cura, amém. Se Ele não assim o fizer, Ele continua sendo Deus, não é verdade? Mas é claro que o desejo de nós é que Deus venha, pela sua misericórdia, trazer sim a cura. Não só a cura física, mas a cura da alma, né? Estamos neste presente século vivendo em um momento em que, estamos vivendo em um tempo em que tem se multiplicado, né, as enfermidades, doenças, tanto psicológicas como físicas, né? Muitas pessoas entram em depressão,
né? Eu fiquei muito triste porque tá rolando aí nas mídias sociais uma missionária, né, que o próprio marido, né, arquitetou para ceifar a vida dela. Isso partiu muito o meu coração, né, porque não só ela, mas quantos cristãos, né, irmão, tem uma vida ceifada de forma trágica, né? Às vezes a gente não quer entender, mas uma coisa, irmão, eu aprendo, sabe? Eu vou ler aqui, se eu não me engano, João 16. João 16, 15. Vou ler aqui. João capítulo 16 diz assim, no versículo 1 a seguir: Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Versículo 2 diz assim, ó: Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. A gente vai ver aqui nesse texto que Jesus ele estava orientando os seus discípulos, porque ele sabia que os seus discípulos iam ser perseguidos, né? Os seus discípulos iam levar a palavra. Naquela época tinha as sinagogas, né? Para trazer uma linguagem bem para nós aqui, é como se fosse uma pequena igreja judaica, sabe? Dos judeus, né? Onde ali tinham os sacerdócios, os sumos sacerdócios, escribas, né? Onde eles sempre iriam ensinar sobre a palavra, né? A palavra, todo o Antigo Testamento, né? Jesus sabia que os seus discípulos eles iam ser perseguidos, né? Mas mesmo assim ele dá uma garantia muito grande que o corpo poderia ser ceifado, né? Engraçado que ele diz assim, olha, depois que o corpo morre, depois que isso, eles não vão poder fazer mais nada, né? Mas a alma e o espírito estaria com Deus. Vocês lembram de Estevão, né? Que foi apredejado, se eu não me engano foi Estevão, né? Foi apredejado. E ele, em uma visão, ele viu um homem em pé em cima, do lado de um trono, né? E ele usou as mesmas palavras que Jesus usou na cruz: Senhor, não impute a eles este pecado. Nós temos esse Deus tão maravilhoso, né? Muitas vezes nós cobramos tanto de Deus por falta de conhecimento, mas o seu amor é infinito, é grande. E até mesmo na hora da morte ele está com nós, cuidando. Esse é o nosso Deus. Irmãos, que nós venhamos se pegar a esse Senhor Deus maravilhoso, misericordioso, verdadeiro, único e conselheiro. Muitas vezes Deus não trabalha porque nós não perseveramos, mas se perseverarmos, Ele vai tirar, irmão, todo o empecilho de nossa vida, tudo aquilo que traz angústia, que pode trazer depressão, tudo isso Deus pode fazer. Depende de cada um de nós, de perseverar, que Ele vai trazer a resposta. Eu já falei em outros vídeos, né? O que ficou registrado em Hebreus 4, versículo 15, 16 a seguir, né? Que não temos um sumo sacerdócio que não possa se compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos chegar com confiança ao trono da graça, para que desça a sua misericórdia e achemos graça em momento oportuno, né? Olha que interessante, né? Quer dizer, vai ter o tempo dele nos abraçar, de nos acolher, de nos ajudar e de trazer a resposta. Mas tudo depende da nossa perseverança. Preste atenção, não temos um sumo sacerdócio que não possa se compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí diz o que? Podemos chegar com confiança ao trono da graça, para que desça a sua misericórdia, olha só, e achemos graça em momento oportuno, quer dizer, vai ter o momento de Deus.
Vai ter um momento chave que Deus vai chegar, opa, agora é a hora de eu chegar com o milagre, com a providência. É a hora de eu chegar com a libertação. Porque no céu, irmão, no mundo espiritual funciona assim. Tá entendendo? Qual é o tamanho da tua renúncia? O tamanho da tua renúncia vai ser o tamanho da tua vitória. Irmãos, é sério, irmão. E verdadeira a palavra de Deus, amém? Eu senti no meu coração de fazer esse vídeo, né? Porque eu tô transferindo todos os meus vídeos para uma nova conta, né? Lógico, do mesmo aplicativo, né? Da mesma plataforma aqui do Kawai, né? Eu tive que fechar o outro, já fechei o outro, né? E agora já baixei os vídeos todos pro meu celular, e um dia, outro não, eu tô colocando os vídeos, né? Nessa minha conta nova. Mas peço aos meus amados irmãos, continuem a ouvir a palavra de Deus, tá bom? É simples, não tem cenário, não tem muita coisa, mas é com sinceridade que eu falo da palavra de Deus para os meus amados irmãos e a todos que gostam de ouvir a palavra de Deus, amém? Fiquem com essa mensagem, Jesus ama a todos, amém? Que Deus cuide, guarde, fortaleça a vida de cada um. E é como eu sempre falo, muitas mensagens virão para nossas vidas. Se você tem algum familiar seu, crente ou não crente, tá certo? Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, irmãos. Irmãos, nessa plataforma depende de cada um de nós, de levarmos a mensagem de Cristo. Muitas pessoas têm sede de Deus ainda, viu, irmãos? Muitas pessoas ainda querem ouvir a palavra de Deus, crente ou não crente, novos convertidos ou não, né? E é importante nós fazermos a nossa parte. Ajude a palavra de Deus a ela ser propagada. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Gostaria de mostrar aqui, irmão, aqui é um terreno que tem aqui perto, que eu gosto de vir, sabe? Eu gosto de vir filmar, né? Eu acho muito bom, é uma benção. A gente esquece de tudo, fica à vontade. Olha aí, que coisa maravilhosa, viu? Aqui, irmão, é uma pequena, não sei nem como é que eu posso falar, né? Uma lagoazinha pequena, né? Olha só, é uma lagoazinha pequena, sabe? Aí eu gosto de fazer vídeo aqui. É tranquilo, é calmo, é uma benção, olha só. Amém? Um abraço, meus amados irmãos, em nome de Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ô glória! Olha o Bob ali, ó o Bob. Bob! Ih, rapaz!